Muito bem, Cristiano Alves. Conforme anunciamos, nós temos o prazer de receber hoje aqui em nossos estúdios o Domingos Neves. Domingos que foi anunciado no último sábado por integrantes da Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV, como pré-candidato a prefeito. Então é o quinto nome, né, que é apresentado ao eleitorado aqui de Botucatu para a sucessão municipal de 2024. A gente tem agora pela frente o período das convenções, ali entre julho e agosto, para poder ratificar, mas o Domingos que se apresenta como pré-candidato a prefeito aqui na cidade de Botucatu, Vanderlei dos Santos. Muito bem, então vamos bater um papinho aqui com o Domingos, né? Domingos, prazerzão falar com você, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vanderlei, bom dia, Carlinhos, bom dia, Cristiano. Gostaria de agradecer muito esse espaço, acho que vocês cumprem um papel muito significativo na cidade. Você, pessoalmente, um dia desses, escutando você falar sobre a sua história na cidade, que não começou ontem, é bastante extensa. Então, em seu nome, quero cumprimentar toda a audiência, nossa comunidade aqui de Botucatu, e na pessoa da Mariana, que nos atendeu ali na entrada, cumprimentar trabalhadoras e trabalhadores que constroem essa cidade todos os dias com as mãos, para que a gente tenha essa cidade maravilhosa que a gente tem, que é Botucatu. A gente está aqui apresentando o doutor Valdemar Pinho, né, que comparece aqui ao nosso estúdio também. Muito obrigado, muito bom dia ao senhor. E também o João Fernando, né, Fernando, figura mítica do PT, né? Isso não tem jeito, é sinônimo de PT. Né? É verdade, verdade. Domingos, fala um pouquinho da sua trajetória, para quem não te conhece. Eu tenho o prazer de conhecer você do período em que estive lá no HC, foi ali que pude conhecer a figura do Domingos, né, que presta um serviço muito importante lá na estrutura do Hospital das Clínicas. Veio de longe, né, Domingos? Conta pra gente de onde você veio e qual que é a sua trajetória, por favor. Vim de longe, Carlinhos. O moço que veio de longe. Antes de tudo, gostaria de agradecer a presença dos meus companheiros aqui, João e Pinho, que vieram aqui trazer o apoio moral. São pessoas que constroem essa história que a gente ajuda há muito tempo. A gente, embora tenha vindo se conhecer aqui em Botucatu, mas a gente encontra muitas similaridades nas nossas histórias de lutas por melhores condições de vida, pela dignidade das pessoas nos espaços em que a gente tem passado, né, Pinho e João? Mas, enfim, quem é o Domingos? Eu nasci no Tocantins, há 52 anos, vivi a vida quase toda no sul do Pará, num lugar ali entre o Xingu e o Araguaia, e há 13 anos eu moro aqui em Botucatu, né? Aliás, há 11 anos moro aqui em Botucatu, desde 2013, e escolhi aqui porque já tinha parentes que moram aqui. Eu tenho 6 irmãos, comigo somos 6 irmãos, agora meus pais já moram aqui, nós somos 12 sobrinhos, minha família já é uma família grande. Botucatu, já estavam aqui? Meus irmãos, tem um irmão que mora aqui, tem uma irmã que trabalha na saúde, irmão que trabalha na saúde, mais de 30 anos. Tem pessoas que estão aqui. Seus pais estavam lá? Meus pais ficaram lá, meus pais estão aqui desde antes da pandemia, 5 anos que eles já moram aqui também. Legal. A gente foi vendo que é um lugar extremamente agradável e uma oportunidade de se ter uma qualidade de vida que Botucatu tem possibilidade de proporcionar e proporciona. E a gente acredita, inclusive, que isso pode ser melhorado porque Botucatu é rica em muitos atributos em que o principal é o povo. Mas a gente está aqui à disposição com esse propósito. Mais sobre a minha história, eu trabalho desde que cheguei aqui no HC. Eu sou analista administrativo, né, através de concurso, trabalho no HC, na área administrativa, e já militei em vários movimentos, já fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, e estamos sempre comprometidos com as discussões sobre as melhores condições de vida para o povo, para a melhora da cidade. Muito bem. Cristiano Alves, sua pergunta, Cristiano. Bom dia ao Domingos, prazer em recebê-lo aqui, ao Binho, também ao João, que estão aqui acompanhando. E a gente já conversou algumas vezes, né, em alguns eventos lá da Unesp, principalmente relacionado aos trabalhadores, né, que você estava atuando por lá, e principalmente na questão do piso da enfermagem, que a gente conversou num evento lá, a gente fez a cobertura. Mas queria saber como que nasceu o interesse para que você tivesse voltado a esse viés político, né? Engajamento em algumas causas, como que começou isso e como que surgiu também, o seu nome acabou surgindo
entre as pessoas aí que, entre uma lista aí, e no final seu nome acabou sendo escolhido como pré-candidato. Bom dia. Bom dia, Cristiano. Obrigado pela pergunta. É bem oportuno porque esse campo progressista, ele tem uma característica bem específica do modo de escolha. As escolhas, elas, via de regra, ela não nasce do desejo pessoal de alguém de ser candidato. Geralmente é uma construção coletiva. E a gente vem na construção da federação, que tem o PT, tem o PCdoB e o PT, há bastante tempo. E uma discussão maior que isso, envolvendo outros partidos, onde constam outros candidatos do campo progressista. E esse momento é um afunilamento dessa discussão. Naturalmente, que isso coaduna com a nossa trajetória de luta, de compromisso com as questões sociais da cidade. Sempre tivemos envolvidos, principalmente na questão dos trabalhadores e da saúde, mas em todas as frentes. E o nosso campo, ele é composto de pessoas que atuam em todas as direções. E é por isso que a gente confia que um eventual governo da gente não seria um governo de uma pessoa, seria um governo de muita gente, porque a gente tem muitas competências desenvolvidas em diversas áreas de pessoas que atuam em diferentes campos de interesse da sociedade e que a gente tem plena convicção que, através disso, a gente consegue entregar algo muito relevante para a nossa cidade. Carlinhos, que ninguém nos ouça, parece que o candidato é PT. Nenhum demérito para todos os outros que foram cantar, parece que o rapaz é bom mesmo, um rapaz articulado, né? Tá vendo? Eu falei para você que ele era preparado. O rapaz é bom, rapaz. Olha, a gente vinha até pouco tempo atrás com poucas informações do trabalho que a federação estava fazendo. Vocês estavam trabalhando mais silenciosamente, e falando de vice daqui, de tal partido, as pessoas se colocando, até que eu convidei o Everaldo para vir para cá, e sentia falta mesmo de informações de vocês. O Everaldo prontamente se colocou à disposição, trouxe aqui o Pereira, trouxe aqui o Osni, e para minha surpresa acabou anunciando o seu nome. Aliás, Everaldo, muito obrigado pela deferência conosco aqui. Foi muita gentileza do Everaldo com a Rádio Municipalista. Mas eu acho que era mais do que esperado que o PT tivesse um candidato. Porque desde a sua criação em 1980, toda eleição para prefeito, o PT colocou um nome à disposição da população. Estava até fazendo esse exercício de memória, às vezes falha, mas fui me consultar com os universitários aqui. O Pinho me ajudou, 82 Lair Quirineia, 88 veio o Brant, 92 professor Pinho, daí tivemos o Ielo por 3 vezes seguidas, em 96 bateu na trave, naquela eleição que foi mais acirrada, acho que da história da cidade, nesse período mais recente, ganha pelo Pedro Lozzi, depois veio Ielo e Arthurzinho, uma diferença de 1.000 e poucos votos entre um e outro. Depois o Ielo virou prefeito em 2000, foi reeleito em 2004. Tivemos o Pinho como candidato em 2008. 2012, Ielo novamente. Depois Eric Facioli e na eleição passada a Priscila, que foi um nome que vocês apresentaram. Faltou de 86 só, né? Não, 86 não tivemos eleição para prefeito. Não, 82. Porque a de 82 foram 6 anos. Foram 6 anos, exatamente. Foi um mandato estendido de 6 anos, em que o Jamil foi eleito prefeito e depois eleições a cada 4 anos. Mas o PT sempre teve nome. E na eleição passada, Domingos, Pinho e João, se me permitem, a candidatura estava meio descolada dessa história do PT, que é uma história de discussão política feita de uma maneira bastante intensa, não é uma discussão superficial. E a candidata que foi apresentada, infelizmente, parecia que é uma pessoa que estava ali para fazer figuração. E hoje é retomado realmente com a sua figura e da forma como a coisa está sendo conduzida, parece também um resgate dentro do próprio partido. Você entende que também foi um período assim de acomodação para vocês e agora vocês estão conseguindo ter uma conversa que possa não apenas trazer a proposta petista, mas de um campo progressista, como vocês têm assim chamado, tem aí o PCdoB, tem o PV, há a possibilidade de outros partidos se somarem a essa sua futura candidatura. Nós temos, por exemplo, o PSB, nós temos o PSOL, que tem já um nome lançado, mas que eventualmente poderia ter uma conversa, a Rede, até o PDT, do Ielo e da Rose,
Você entende que é um resgate também de um espaço para que essa tendência mais progressista possa realmente se unir em torno de uma proposta, Domingos? Carlinhos, sem dúvidas. Nesse momento, o protagonismo da coordenação desse momento no nosso campo tem sido feito por diversas frentes. No nosso núcleo, não é só o PT, é o Partido dos Trabalhadores, é o PV e o PCdoB, com figuras relevantes, históricas, o professor Caldas, né, o Pereira, que são do PSB, né, o Osni Ribeiro, no PV, são pessoas muito relevantes. E o PT tem essas figuras que você já citou. O Pinho está aqui conosco, já foi candidato a prefeito, já foi vice-prefeito, já foi secretário de saúde da cidade, e muitas outras pessoas que compuseram a cena política do município por muito tempo. Naturalmente, que a história do Brasil mais recente mostra que nós tivemos situações muito difíceis para todo o povo, numa história muito recente, de divisão aguda. E hoje a gente luta para superar isso, porque é um tipo de ideia que jamais deveria ter sido plantada. A gente pode divergir em todos os níveis, e podemos divergir com todo o vigor, mas isso não pode ser transformado em ódio. Isso pode ser apenas diferenças de formas de se conceber a cidade, o Estado, o país. Isso não pode ser transformado em adversário, porque saiu da disputa, está eu e o Carlinhos ali para tomar um café, segurar na mão e dizer, estamos juntos, vamos construir, é a nossa cidade, é o nosso Estado, é o nosso país. A gente precisa trazer esse tipo de espírito. E eu acho que hoje surge essa nova oportunidade. A gente começa com um núcleo que são desses 3 partidos, a nossa federação, mas tem ampla possibilidade de conversar com os demais do campo e para além do campo. A gente pensa que a gente precisa unificar uma proposta que seja capaz de ser sensível às necessidades do povo para construir coisas que vá de encontro a essas demandas. Porque a gente vive um momento em que, em muitos lugares do Brasil, a cidadania do povo tem sido assaltada. As pessoas são eleitas para representar o povo e deixam de dialogar com o povo, deixam de escutar o povo. E a nossa principal proposta é colocar o povo no centro. O povo no centro. Todas as decisões relevantes, a gente pensa em criar instrumento em que as pessoas tenham a oportunidade de estar discutindo. Porque o cidadão, Carlinhos, querendo ou não, é o patrocinador. Se desde a Constituição diz que ele é a maior autoridade, na prática também é ele que bota dinheiro no cofre público e é ele que carece que esse dinheiro seja devolvido em forma de serviços de qualidade. E essa devolução não precisa ser dada, não deve ser dada como presente, tem que ser reconhecido como um direito e o cidadão precisa poder ter voz e vez na definição de como essas políticas precisam ser entregues, para atender, de fato, a necessidade concreta. Senão a gente vai ver aquelas discrepâncias da gente investindo em coisas extraordinárias, muito importantes e relevantes para a cidade, em termos de estrutura, e às vezes a gente não consegue resolver problemas menores, como um exame ali, que você demora 2 meses, 3 meses, 1 ano, e você não consegue um exame, uma consulta, uma intervenção de média complexidade, que poderia ser agilizada por conta da ordem de prioridades. A gente tem condições de fazer uma proposta concreta de como vai fazer cada coisa? Tem. Mas a gente prefere escutar o povo. Acho que o povo vai ser a nossa principal assessoria. A gente vai querer o povo junto para ajudar a gente a governar a cidade em tudo que for possível. O nosso papel vai ser administrar a cidade numa eventual candidatura nossa, porque a gente é pré-candidato nesse momento. Não de substituir a cidadania do povo. A cidadania do povo vai ser exercida pelo próprio povo, que vai ter ampla possibilidade de dizer que tipo de cidade a gente quer para a gente viver. E nossa cidade é muito rica, o povo é rico, o povo tem muito saber de toda ordem, seja da experiência, seja o saber científico, seja o saber da história, né? Então, por que a gente não pode aproveitar tudo isso? A gente conta isso como o principal ingrediente para a gente desenvolver o município em todas as frentes e promover a dignidade das pessoas cada vez mais. Cristiano Alves. Agora, quando você está ligado a um partido, você traz a história dele, de luta, os problemas, os desafios que aconteceram. Se você vai para o lado da direita, você vai ter alguns apontamentos, né? Prós e contras. Mas, por exemplo, você vai ter antivacina, vai ter isso, vai ter aquilo. A esquerda ainda traz um peso muito grande com relação à Lava Jato, toda essa história, né? E quando te cobrarem isso, né? Qual que vai ser a sua resposta para as pessoas em relação? Não estou dizendo que o PT não tenha a sua história de luta, que logicamente tem, né, de esquerda, de defender causas populares e tudo mais, mas também traz com ele, o PT,
né, essa história da Lava Jato e tudo mais. Por mais que tenha uma questão jurídica aí, né, isso pesa muito ainda, né? Qual que vai ser a sua resposta às pessoas em relação a esse questionamento? Cristiano, primeiro, o momento histórico do país são construções que são produzidas de acordo com as narrativas que conseguem se impor naquele momento. A Lava Jato foi uma farsa de tal forma que ela está desmascarada. O Brasil, o cidadão brasileiro, ele não pode estar sujeito a uma justiça direcionada que escolhe as pessoas para satisfazer as estratégias políticas. E isso ficou muito claro. O principal personagem da Lava Jato tinha um projeto político que ficou claro, se concretizou na história e é conhecido hoje, com perdão de qualquer pessoa que apoie, a gente respeita todos, mas é conhecido como um juiz ladrão. Então, assim, eu entendo que ser honesto é uma característica que existe no campo da direita e da esquerda. A nossa principal diferença não é essa. A nossa principal diferença é de projeto. A esquerda, o campo progressista, ele olha para a cidade numa perspectiva diferente. Ele olha para as pessoas, cada um com o potencial de se realizar como pessoa, de ser feliz. E para isso precisa se promover dignidade, que é devolvendo a cada um o que cada um entrega com suas mãos, com seu suor, com a sua luta. A cidade não é construída por uma mão só, por todas as mãos. E aí você vai encontrar na esquerda e na direita episódios isolados, né? Não criminalizo a direita, para mim a minha diferença com a direita não tem a ver com isso, tem a diferença com o tipo de projeto. A direita geralmente tem uma visão desenvolvimentista focada nos grandes empreendimentos e em políticas que geram mais divisão em termos de patrimônio. Pobre mais pobre, rico mais rico. E a esquerda, o campo progressista, costuma olhar para a sociedade compreendendo que todos os entes da comunidade, o empreendedor, a indústria, o comércio, todos têm que ser valorizados. Mas o trabalhador ele é fundamental, porque ele que faz tudo girar. E que todas as pessoas merecem viver com dignidade. E a gente produz o suficiente para isso. A gente exporta para abastecer, costumo dizer que a gente consegue abastecer 1 bilhão de pessoas no mundo. Justifica a gente ter gente passando fome entre a gente? Justifica a gente atropelar a pessoa jogada na rua? Justifica a pessoa peregrinar aguardando um exame de complexidade que não custa tanto? Enquanto a gente consegue duplicar rodovias, construir coisas grandes, que às vezes em locais que nem é tão prioritário assim, todas são coisas úteis à comunidade. A gente pensa que com o povo envolvido a gente consegue entregar algo mais adequado a promover a justiça social. Eu estou, pelo que eu estou entendendo das colocações que você tem feito, Domingos, vocês pensam em construir uma proposta e apresentá-la para o eleitorado para que haja uma comparação entre os modelos, né, a visão que cada grupo, cada candidatura tem para o desenvolvimento da cidade. De que maneira que isso vai se dar, quem vai estar envolvido, quem vai ser valorizado. Eu entendo que deve ser dessa maneira. E talvez a principal crítica que vocês tenham a fazer para o atual governo, o governo do prefeito Mário Pardini, o Everaldo acho que já deu uma pincelada nisso, seria a questão da participação popular, né, que talvez as ações são muito centradas na figura do prefeito e que precisa haver um espaço maior para que o conjunto da sociedade, através das suas organizações, seja lá um conselho, seja lá uma associação de moradores, até propriamente os sindicatos, enfim, as representações legítimas da sociedade possam ter mais voz. Estou enganado, é mais ou menos por aí que a coisa vai se dar. Eu preferia dizer que a gente não tem uma crítica posta contra o governo. Por quê? Porque o governo foi um governo eleito. Ele é um governo legítimo, foi o povo que escolheu. E quando o povo escolheu esse modelo. Né? Escolheu esse modelo. E teve a oportunidade de experimentar. O que a gente está propondo é fazer algo diferente agora. Entender que outra possibilidade pode ser melhor para garantir mais dignidade às pessoas, para promover justiça social, para compreender que a cidadania das pessoas ela pode ser valorizada em um nível diferente. Hoje eu vejo que se esforça para entregar muita coisa para a cidade e eu não boto na mesa nenhuma discussão sobre o quanto uma autoridade ou outra se dedica para trabalhar.
A nossa colocação é que a gente tem a ideia de que a gente pode construir uma cidade melhor, incluindo todos, e que a participação de todos, em todas as frentes de desenvolvimento, um governo nosso, a gente pensa que vai sentar com a indústria, perceber o que o governo pode contribuir com a política local para promover essa indústria, para trazer mais empreendimentos, com o comércio, para promover esse comércio, gerar mais empreendimentos, gerar mais emprego, mas também, junto com tudo isso, como que a gente faz para gerar qualidade para tudo isso e para que o cidadão não seja um mero espectador, patrocinador espectador, porque quem patrocina é o cidadão. A gente quer que o cidadão seja mais que patrocinador. Ele tem que ser um sujeito ativo. E ele pode optar por não, mas essa possibilidade tem que ser garantida, né, Pinho? Essa possibilidade tem que ser garantida ao cidadão, para que o cidadão, de livre e espontânea vontade, escolha. Não, eu não quero participar, pode fazer do jeito que você fizer, tá bom. Mas se o cidadão quiser participar, a gente tem que assegurar. E a gente tem visto os instrumentos de participação sendo destroçados. Agora, a revisão da legislação do Conselho da Cidade praticamente anula a participação das pessoas, torna ela simbólica, torna ela, sabe, meramente simbólica. Esses instrumentos, eles foram construídos a longas lutas, como o Conselho de Saúde e os demais conselhos, eles foram construídos com a população. Eles são o desfecho daquelas grandes mobilizações de 86, de 87 até 88, quando a gente fez a Constituição Federal, onde a gente construiu a Constituição que a gente chama de Constituição Cidadã, onde a gente colocou a participação popular como algo de extrema necessidade, né? E de lá criou-se outros instrumentos para formalizar essa participação e que hoje elas vêm sendo sucateadas, vêm sendo afinadas de tal forma que vai deixando de ter a característica de representar. Mas ainda tem uma luta muito grande. Lá, nesses espaços, tem pessoas lutando, muita gente lutando para que a vontade do povo seja efetiva. Então, a gente tem essa expectativa de conseguir avançar nessa direção. Um tema muito sensível que nós temos atualmente é a questão da Sabesp. E o próximo prefeito vai pegar uma bomba a ser desmontada, resolvida, porque está aí já em caminho da privatização, praticamente decidido, tem questões judiciais, lógico, mas o prefeito que assumir vai ter que tomar uma posição também, né? Como nós vamos nos virar, o que a gente vai fazer? Qual que será, se você realmente for eleito e assumir em janeiro, qual que será a sua atitude com relação à Sabesp? O que é possível fazer? Bom, primeiro, se a gente virar candidato, porque por enquanto a gente é pré-candidato, a gente pretende aprofundar essa discussão com a comunidade. Segundo, pelas direções que a comunidade tem optado, opinado e apontado, a população não é favorável à privatização da Sabesp. Por concepção, nós, progressistas, sabendo a relevância que tem e a característica estratégica da água, é um bem da natureza que não pode ser negligenciado em nenhuma hipótese. As experiências de que isso deu errado está no Brasil todo e no exterior, lugares que foi privatizado e o governo teve que comprar a peso de ouro de volta, sanear coisas que tinham sido entregues inteiras e foram acabadas e depois destruídas e devolvidas. Agora no Rio de Janeiro a gente viu uma experiência não muito distante de entregando uma água suja, podre, por longos dias e longos dias as pessoas sem água e ainda cobrando tarifas caríssimas, e a proposta era o mesmo canto da sereia de antes, de que na hora de privatizar, de que vai melhorar, de que a expertise da rede privada é melhor, e no final redundou nisso, num processo de privatização que não foi favorável. Então, assim, o que a gente entende? A gente escuta primeiro a população, mas a gente é terminantemente contra, mas a gente sabe. Primeiro, não está privatizada, certo? O que foi aprovado foi a autorização para privatizar, né, Pinho? Está aprovada a autorização para privatizar. A privatização no nosso ambiente aqui é uma coisa que envolve, inclusive, as decisões locais. Se a autoridade local optar, talvez, até para não quebrar contrato depois, não gerar uma complicação mais grave, a gente é obrigado a engolir isso por um certo tempo. Mas isso vai produzir um dano muito grande para o município, porque tem um contrato já estabelecido que em um determinado prazo, esse equipamento já seria devolvido para o município. Com a nova pactuação, vai refazer, é como você renovar um contrato no banco. Você vai acumular mais juros ali em cima para ser devolvido mais à frente com mais custo. Então, assim, essa repactuação não nos parece adequada. Na pior das hipóteses, ela precisaria ser muito
pelo menos bem discutida com a população, né, Pinho? Pelo menos bem discutida com a população, para que isso fosse entendido da melhor forma. Aliás, esse é uma das principais críticas. Além de não se concordar, se entende que essa discussão não respeitou a autoridade máxima de qualquer lugar, que é o povo. Poder concedente do município, o município ficou vendido nessa história. Coisas da nossa política, infelizmente. Domingos, apesar de você ter sido o último nome nessa lista de 5 que temos até agora a ser anunciado, você foi o primeiro que veio acompanhado de uma vice, né? Fala um pouquinho dela para a gente aí, nessa fase de pré-candidatura. Então, fico feliz por você lembrar disso. A gente tem uma vice, sim. A nossa companheira é uma companheira aqui de longa data, ela é filha da cidade, é mãe, é vó, é cidadã de Botucatu, ela é assistente social, né? E ao defini-la, a gente foi do mesmo processo, não foi uma decisão isolada. Toda a federação, o corpo de filiados do partido ajudou a decidir e, enfim, é uma pessoa relevante para a nossa cidade, uma pessoa da nossa história, que a gente quer muito que ela tenha presença. Acho que esse talvez seja um papel importante, né, Pinho? Talvez seja um aspecto importante que a gente tem no Brasil a cultura das pessoas não conhecer o vice, né? Acho que se a gente fizer essa pesquisa hoje aqui em Botucatu para ver quem era o vice, e olha, não é nenhuma crítica, isso não é uma particularidade aqui de Botucatu, né? Se a gente fizesse uma pesquisa, provavelmente boa parte das pessoas não ia saber quem é o vice. Então a gente quer fazer um trabalho em que a presença da nossa vice seja muito relevante. Então, assim, a Bernadette é uma pessoa extraordinária. A gente está contando com ela muito para não para compor o governo como vice, mas para governar junto. Então, é a Bernadette, é todo o grupo diretivo que a gente quer compor e o próprio povo governando junto, porque a gente vai criar instrumentos para que as participações sejam muito efetivas. Agora, a federação ela é composta por 3 partidos e vocês acabaram optando por uma chapa pura do PT. O porquê disso? Na verdade, não foi uma questão partidária. O PCdoB, o PV e o PT fizeram essa discussão junta por muito tempo, e o nosso esforço, inclusive, sempre foi para ampliar para além da nossa federação. Esse esforço continua, porque a gente acha que o bem comum e o interesse da cidade está acima das nossas intenções, né? Então, a gente continua com esse esforço de ampliar, de fortalecer essa frente, de construir uma frente capaz de se tornar uma alternativa real e efetiva e com chance de vencer as eleições. Ela continua. Agora, esses nomes chegou na discussão de estratégica, de como é que a gente consegue compor a disputa do majoritário e ainda ter chapa competitiva para disputar o espaço da Câmara de Vereadores, e nessa construção foi de consenso tirar esses nomes. Então, não houve, assim, embora tivesse surgido vários nomes, não houve propriamente disputa, né? O Everaldo, que é o nosso presidente, ele se empenhou muito, junto com o Osni e o Pereira, que são os nossos presidentes da federação, né? Se empenharam muito para fazer essa articulação de a gente buscar um entendimento, e chegamos nesse ponto. Bernadette e Domingos para governar juntos. Muito bem, então realmente encaminhando, né, a pré-candidatura, e a gente está acompanhando, né, muito todos os candidatos, pré-candidatos ainda, né? Agora, como que fica o trabalho de vocês até realmente vocês tornarem oficial essa candidatura, né? Vocês têm os nomes já praticamente definidos, né? Agora realmente se vai manter ou não, os partidos vão colocando os nomes e vão mantendo. Agora, até lá, qual o trabalho que vocês devem fazer na questão até de discussão de temas, você ter possivelmente um programa de governo, você ter realmente algo a apresentar às pessoas, né? E como que isso vai ser realmente montado, a questão de ideias. Você disse também que vai ouvir muito a população, saber como que vocês vão trabalhar essa concepção de ideias, mas que se torne realmente um projeto para a cidade. Cristiano, o nosso processo,
ele é um processo igual em todas as esferas. Desde a construção do nosso programa de governo, que nasce com a elaboração das diretrizes, apenas as diretrizes têm uma particularidade. Por quê? Porque as diretrizes de um programa de governo, eles dão o tom daquele governo. Eles dizem que tipo de perfil aquele governo tem. Então, isso nasce do nosso campo, né, uma construção nossa de que tipo de governo a gente quer. Um governo social, inclusivo, que promove o desenvolvimento, mas valorizando todos. Então, essas diretrizes de como a gente pensa o meio ambiente, como a gente pensa a educação, o desenvolvimento urbano, como a gente pensa a saúde, como a gente pensa as diversas linhas políticas da cidade, elas são diretrizes construídas aqui no âmbito progressista da federação e de outros partidos, de outras pessoas que optaram por contribuir. Agora, dentro dessas diretrizes, a construção do programa de governo, ele vai ser um processo, a gente vai se esforçar o máximo possível, e todas as pessoas que quiserem contribuir nessa perspectiva das diretrizes que a gente vai propor à cidade, para garantir participação já na elaboração do programa de governo. Qualquer pessoa, vocês aqui da rádio, a comunidade como um todo, que dentro dessas diretrizes de produzir desenvolvimento com justiça social, quiserem propor, vai ter espaço para propor em todas as linhas de política que a gente vai propor para a cidade. Muito bem, são 9h mais 4 minutos. A gente agradece demais, Domingos, sua presença por aqui. Eu confesso que quando o Everaldo anunciou seu nome, eu fiquei surpreso, mas foi uma surpresa positiva. Disse isso para o Everaldo no último sábado, de que o seu nome colocado no processo é a garantia de uma discussão num nível bastante alto. Pelo acompanhamento do seu trabalho lá no Hospital das Clínicas, eu tenho certeza que você, enquanto futuro candidato a prefeito, vai trazer uma grande contribuição para o debate, a gente debater a cidade em alto nível. O resultado lá na frente é o povo que vai decidir, mas o processo tem que ser um processo também no nível alto, para que as pessoas possam ter a oportunidade de poder se expressar, colaborar com o projeto de vocês. Enfim, eu fiquei feliz de vê-lo aí como pré-candidato a prefeito. E a gente vai ter a oportunidade daqui até a eleição de poder abrir espaço para que você volte aqui, apresente suas propostas, em se confirmando essa candidatura, e conte aí com a Rádio Municipalista nesse processo de abrir espaço para que a federação possa ter voz durante esse processo todo aí. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui e até a próxima, Domingos. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Cristiano. Obrigado a toda a equipe aqui da Municipalista. Quero agradecer também a nossa audiência, a audiência aqui da rádio, aos meus companheiros que formaram o meu time aqui de apoio, e é um apoio na luta também. A gente está sempre à disposição, e só ratificar que eventual candidatura nossa, ela vai pensar o desenvolvimento da cidade em todos os espectros, colocando o povo no centro. O centro é o povo. Garantir dinâmicas de participação, meios de participação, para que haja o máximo de envolvimento, desde o setor popular, do povo, dos trabalhadores, até o setor dos empreendimentos, todas as áreas, do segmento do servidor público, que precisa ser valorizado, precisa ter uma política de cargo, salário e desenvolvimento clara e objetiva. Todas essas áreas a gente quer que esteja incluída desde o processo de construção do nosso programa de governo para a realização concreta de um governo, caso a gente venha se transformar candidato e tenha o privilégio e a graça de Deus de vir a ser eleito. Obrigado ao Domingos, obrigado ao Pinho pela presença, ao João, sempre bom revê-los. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já com mais informações aqui no Jornal da Muni. Até já. Estamos apresentando Jornal da Muni.